Quero agradecer a oportunidade aos líderes e pastores que confiam de estar trazendo a palavra do Senhor nessa noite. Meu pai na fé, meus pais na fé, pastor Torginho e apóstolo Marcos. Que Deus abençoe vocês no nome de Jesus Cristo. Amados, há semanas que Deus tem colocado uma palavra ao meu coração. Queria compartilhar com a igreja. Você que está de posse a sua palavra, abra comigo em João, no capítulo 6, nós iremos ler a partir do verso 60. Livro de João, no capítulo 6, a partir do verso 60. Glória a Deus. Quem encontrou diz amém. Quem não encontrou, diga espere por mim. Amém. Nós iremos ler, glória a Deus. João no capítulo 6, verso 60, diz assim: portanto, muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: esse é um discurso muito duro, quem pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam sobre isso, lhe disse: isso vos ofende? O que seria se vos visse o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito é o que vive e fica, e a carne para nada aproveita. E as palavras que eu vos falo, elas são Espírito e elas são vida. Glória a Deus. Mas alguns de vós que não creem, porque Jesus conhecia desde o princípio aqueles que não criam e quem deveria o trair. E ele o dizia: por isso vos disse que nenhum homem pode vir a mim, a não ser que lhe fosse dado por meu Pai. Desde naquele momento, muitos dos seus discípulos retrocederam e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: querei vós também ir embora? Então Jesus disse aos 12: querei vós também ir embora? Verso 68, para nós finalizarmos. Então Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Aleluias. Pai, nós te louvamos por essa palavra, Senhor Jesus Cristo. Nós te louvamos, ó Pai, no nome do Senhor Jesus, porque mais uma vez a tua graça, a tua misericórdia, ela nos encontrou mais uma tarde, mais uma noite. Pai, fala aos nossos corações, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai, porque eu creio que ao término dessa mensagem, serão pessoas ativadas pelo Espírito Santo do Senhor. Eu creio, meu Pai, que ao término dessa mensagem, pessoas serão batizadas mais uma vez pelo Teu Espírito Santo. Eu creio, meu Pai, que ao término dessa mensagem, as lágrimas voltarão a rolar, e as pessoas que não sentem a Tua presença, meu Pai, irão voltar a sentir, irão sair daqui, meu Pai, com desejo de fazer discípulo na Tua obra, meu Pai. Senhor Jesus, eu te louvo, meu Pai, te agradeço, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito, porque o Senhor não mandou ninguém, o próprio Senhor Jesus, nosso amigo Espírito Santo, desceu na casa mais uma vez, ó Pai. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, e que toda honra, toda glória seja dada ao Senhor, meu Pai, no nome de Jesus. Levanta as suas mãos e aplauda ao Senhor Jesus. Pode se assentar. Amada igreja do Senhor, há um tempo que Deus colocou essa palavra no meu coração, e Deus tem falado todos os dias comigo de uma forma diferente. E eu confesso para vocês que, no particular, eu fui impactado com essa palavra. Porque nós que somos cristãos aqui na terra, nós temos uma grande responsabilidade, como o apóstolo sempre diz, de apontar para a próxima geração que nós nem entendemos. Nós estamos em um tempo, como diz Mateus no capítulo 24, que levantarão falsos profetas que enganarão a muitos com a voz mansas e com a falsa doutrina que não é a palavra de Deus. E muitas pessoas serão enganadas porque a palavra do Senhor não está dentro delas. Nós estamos vivendo em tempo que a prioridade muitas das vezes do Evangelho, quando nós abrimos o Instagram, abrimos o YouTube,
a prioridade do evangelho, o evangelho que é pregado muitas das vezes é mais o evangelho de bênção do que o evangelho do reino do Senhor. É mais muitas das vezes o evangelho de bens materiais do que o evangelho de coisas espirituais. E nós podemos ver o zelo pela palavra de Deus, que o próprio Jesus, o próprio Deus tem zelo, e Ele tem princípio, e não negocia os seus princípios pela tua palavra. Nós podemos ver Gênesis capítulo 1, a partir do verso 3, o próprio mundo iniciou com uma palavra, dizendo: haja luz, e houve luz. A própria palavra do Senhor deu início ao mundo: haja luz, e houve luz. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós podemos ver também um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus sendo castigado e tendo juízo de Deus, porque não escutou as palavras de Deus. Segundo Samuel 12, Davi, certa vez Davi estava em cima do seu palácio, e ele viu Batseba tomando banho em seus dias, e ele desejou aquela mulher, uma mulher casada. E o que me chama a atenção é que a Bíblia é tão atual, que desde aquela época, havia homens e mulheres que adoravam mandar mensagem para homens e mulheres casadas. Davi sabia que Batseba era casada, mas enviou um mensageiro com mensagens para se deitar com ela. Batseba tinha um homem chamado Urias como seu esposo. E certa vez, Davi ali, o desejando, ele vai ali mandar Urias à frente à guerra, porque ele tinha se deitado com Batseba, e Batseba veio com uma notícia que ela estava grávida. Davi se desesperou e manda o seu esposo de Batseba à frente da guerra para morrer ali. E infelizmente Urias morre ali à frente da guerra. E Davi pensou que, como Urias tinha morrido, ele poderia agora seguir sua vida normal com Batseba. Ninguém ficou sabendo, ninguém viu. Agora eu posso seguir a minha vida normal, eu cair com ela, mas ninguém vai saber. Mas Davi se esqueceu que Deus havia visto. Assim como Deus o havia visto no pasto cuidando das ovelhas, Deus viu também quando Davi caiu com Batseba. E certa vez vai vir o profeta Natã com uma palavra. Davi enviou várias mensagens para Batseba, mas vem o profeta com uma palavra de Deus para Davi. E ele vai dizer: Davi, havia 2 homens numa cidade, um muito rico e um muito pobre. Esse homem muito rico, ele tinha várias ovelhas, ele tinha várias, me ajuda a pregar no nome de Jesus, ele tinha várias. Esse homem rico, ele tinha várias ovelhas, e o homem pobre, ele tinha apenas uma ovelha só, Davi. E essa única ovelha que ele tinha como filha. Ele amava tanto essa ovelha, porque era tudo que ele tinha. Só que certa vez, esse homem rico viajando, ele viu essa única ovelha que o homem pobre tinha, e tomou para si essa única ovelha. Aí Davi se ira na mesma hora e vai falar: Natã, esse homem tem que morrer, esse homem deve restituir 4 vezes mais, esse homem não pode estar vivo, olha o que ele fez com esse homem pobre. Aí vem Natã e vai dizer: esse homem é você, Davi. Porque o pecado dos outros, para nós ofende Deus, mas os nossos pecados para nós não ofende Deus. Nós nos escandalizamos com os pecados dos outros, mas só nós sabemos o nosso particular do nosso dia a dia. Aí Deus vai falar com Davi: Davi, eu te livrei da mão de Saul, eu te dei reino, eu te dei Judá, eu te dei esposa, te dei riqueza, te dei tantas outras coisas. Olha o que Deus vai falar, meu Deus do céu. Se isso fosse pouco, Davi, falava comigo que eu te dava muito mais. Porque pecaste escondidos, porque pecaste escondido, o meu juízo diante de você será de toda Israel. As suas esposas darei aos seus vizinhos. Olha o que Deus vai falar: e a espada de Deus jamais se apartará da sua casa, e o seu pecado será exposto, Davi. E vai finalizar, a partir do verso 12 vai dizer, que porque você não escutou as palavras de Deus. E quando nós olhamos João no capítulo 6,
É muito grande os versículos, são mais de 68 versículos, isso me chamou a atenção, mas há um grande contexto que Deus traz, porque Jesus, ele acabava de pregar ali em vários lugares, e várias pessoas o seguiam, e Jesus estava ali fazendo milagres e maravilhas. A partir no capítulo 6 nós podemos ver, Jesus ali, ele fazendo sinais, fazendo maravilhas, e as pessoas começaram a se interessar por Jesus. As pessoas que estavam com problemas, as pessoas que estavam enfermas, começaram a ir atrás de Jesus, e a Bíblia diz que mais de 5.000 pessoas seguiam Jesus. E certa vez Jesus pregando, fazendo sinais e maravilhas, aí chega um dos discípulos, Felipe, e fala: Jesus, essa multidão está com fome, como nós iremos alimentar 5.000 pessoas, Jesus? Aí chega um menino, com 5 pães e 2, com 5 pães e 2, com 5 pães e 2, Jesus pega esses 5 pães, esses 2 peixes, levanta parte das graças, e a Bíblia vai dizer que esses pães, esses 5 peixes, eles multiplicaram de tal forma, a qual a multidão se enfartaram, e ainda sobraram 12 cestos para eles levarem para a viagem ainda. Só que a multidão se apegaram a Jesus por aquilo que ele podia oferecer. A multidão pensou assim: seguir Jesus é top, se eu não tiver pão, ele pode multiplicar. Seguir Jesus, eu nunca mais vou passar dificuldade. Se eu tiver enfermo, ele vai me curar. Seguir Jesus é maravilhoso demais. Nada mais vai me abalar. Eu sempre vou estar com a barriga cheia. Nada mais, eu não vou passar dificuldade. Eu sempre vou ter tudo que eu quero. Aí Jesus vem em João no capítulo 6, nós podemos ver que Jesus, ele vai dizer no verso 26, vocês querem pão? Trabalhai pelo pão que vocês querem. O pão que vocês querem que eu multipliquei, trabalhai para conquistarem o pão que vocês tanto querem, porque eu sou o pão da vida. Aí Jesus vai dizer: o pão que vocês querem são da terra, vocês vão comer, vão ter fome no outro dia, mas eu que sou o pão da vida, quem comer da minha carne, nunca mais terá fome, quem beber do meu sangue, nunca mais terá sede. Oh, aleluias! A multidão se frustrou, porque elas achavam que andar com Jesus ia ter pão todo dia, mas eles se esqueceram que a maior importância é ter Jesus, que é o verdadeiro pão do céu. Aí Jesus começa a pregar, as pessoas começam a ficar decepcionadas, e um dos discípulos vai dizer: Senhor, olha a multidão indo embora. O Senhor vem pregar o próprio Messias, a própria palavra de Deus, e a multidão está indo embora. O que nós iremos fazer, Jesus? Aí Jesus, com toda a sua sabedoria, vai dizer: vão embora vocês também. Vocês acham que eu preciso de vocês 12? Por que vocês também não vão embora? Vão embora vocês também. Jesus não implorou para que os discípulos ficassem com ele. Jesus não implorou para os discípulos ficarem com ele. Ele não mudou a sua palavra para agradar ninguém. Ele não mudou a sua pregação para agradar ninguém. Ele não mudou a sua palavra para agradar os seus discípulos, os seus amados. Não, ele não mudou. E por isso muitas igrejas têm ficado inchadas de pessoas, porque há pastores que se levantam no púlpito para massagear o ego de muitas pessoas. Mas a palavra do Senhor, ela não muda. Ele ainda é um Deus que corrige, um Deus de juízo sobre nossas vidas. E Pedrão vai se manifestar e vai falar: Jesus, não é para onde, meus irmãos, como nós cantamos muitas das vezes, onde é lugar, é para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida. E Deus falou comigo, eu fiquei perguntando: Jesus, por que que Pedro disse para quem iremos
porque Pedro lembrou que foi por causa da palavra de Jesus que ele foi resgatado enquanto ele passou a noite toda e não pescou nada. Lembra de Pedro passando a noite toda e não pescando nada? Ele vai dizer: mestre, eu passei a noite toda, eu tenho experiência na área, eu conheço desse mar, desde pequeno eu sei de pesca, e eu passei a noite toda e não pesquei nada, mas sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. Oh, aleluia. É sobre a palavra. Pedro lembrou que sobre a palavra de Jesus ele foi resgatado enquanto ele estava desanimado. Sobre a palavra de Jesus ele foi reavivado, ele foi chamado um dos 12. Sobre a palavra de Jesus ele abandonou barco, ele abandonou peixe, ele abandonou tudo para seguir Jesus por conta de uma palavra. Eu quero te dizer, você nessa noite, às vezes você entrou aqui desanimado, às vezes você entrou aqui pensando em desistir, às vezes você entrou aqui com o médico que trouxe um laudo para você que você não queria receber, o seu emprego você não recebeu uma notícia boa que você queria, mas Deus manda te dizer que a última palavra é dele, que é sobre a palavra dele. Para quem iremos nós? Arabaçuicando, urabachai. Eu queria contar um testemunho bem rápido e eu continuo a mensagem. Muitos conhecem, tem um filho chamado Estevão, e o sonho meu, da minha esposa, era ter um casal de menino, ter uma menina, e era nosso sonho. E a minha esposa, infelizmente, na sua segunda gravidez, ela perdeu o bebê. Ela teve um aborto espontâneo. E para a honra e glória de Deus, mais uma vez ela engravidou. Só que nessa última gravidez que ela teve os mesmos sintomas da perda que ela teve na outra vez. E o diabo sempre falava aos nossos ouvidos quantos sonhos eu tive de espírito de morte, falando que a criança que estava no ventre ia morrer. E eu falava com o Senhor: Senhor, o Senhor falou que ia me dar uma menina, o Senhor falou que ia me dar uma filha, o Senhor falou que gerou ela para nós. E eu fiquei me questionando a Deus, mas todas as noites, a minha esposa, ela muitas das vezes ficava preocupada. Quantas vezes ela acordou sangrando, preocupada, sabendo se ela ia perder o bebê. Nós fomos no médico, o médico, quando ela foi examinar minha esposa, falou que era um aborto. E eu em pensamentos orando, liguei para o pastor Todinho, liguei para o apóstolo, falei: ora por mim, porque os médicos estão dizendo que nós iremos perder a bebê. E eu em pensamento falei: Pai, a tua palavra que ela mantém, a tua palavra ela tem que manter, Jesus, porque a minha falha, mas a sua não falha. E para a honra e glória de Deus, Satanás tentou roubar a minha filha, mas a minha filha está ali no nome de Jesus Cristo, porque a última palavra é dele. Enquanto muitos diziam que ela ia morrer, mas a palavra do Senhor dizia que ela ia viver. Oh, aleluias. Porque a palavra do Senhor, ela tem um firmamento que não pode se acabar. Nós, como igreja do Senhor, nós temos que se apegar nessa palavra. Você não tem noção do poder que tem nessa palavra, meu Deus do céu. Quer ser cheio do Espírito Santo? A palavra do Senhor vai dizer que ela que libera labaredas de fogo, oh, aleluias. Quer ser um sábio, quer saber como tratar a sua esposa, quer saber como ser um bom profissional, quer saber como ter sabedoria? A palavra do Senhor é o seu manual de vida, de conduta, é a palavra do Senhor. E nós entramos num culto, meu Deus do céu, não trazemos a palavra de Deus, fica na nossa casa lá empoeirando. E nós que somos mais velhos no Evangelho, nós enchemos a boca para falar para os jovens, para as crianças: essa geração está fraca, essa geração não ora, essa geração não jejua. Quantos pais nós temos aqui nessa noite? Levanta a sua mão. Quantos pais e mães nós temos nessa noite? Levanta a sua mão. Pergunta para não ofender você: quantas vezes na semana o seu filho te pega dentro do quarto orando? Quantas vezes na semana o seu filho te pega lendo a palavra?
Quantas vezes na semana os seus filhos te pegam dentro do quarto em prantos orando ao Senhor, e muitas das vezes reclamamos que essa geração não ora, mas a culpa é nós que somos pais, porque nós não buscamos como devemos. Lembra quando Jesus, depois que ele nega, ele vai perguntar a Pedro: tu me amas? E Pedro vai dizer: eu amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Eu amo, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Jesus estava falando: se você me ama, Pedro, gera discípulo. Se você me ama, Pedro, gera discípulo. Sabe qual que é o nosso problema? Quantos ama Jesus aqui? Levanta as suas mãos. Meu Deus do céu, quantos ama Jesus aqui? Levanta as suas mãos. Só que eu quero te dizer, se você não ama Jesus, se você ama Jesus verdadeiramente, você tem que gerar discípulo. Quantas pessoas nesse ano você já ganhou para Jesus? Quantas pessoas nesse ano você já chamou para a igreja? Quantas pessoas no seu trabalho você já falou para Jesus? Quantas pessoas que você encontrou na rua, você disse o que Ele fez na sua vida? E nós entramos no culto, levantamos a mão dizendo: Jesus, nós te amamos. Não amamos como deveria, porque nós tínhamos que gerar discípulos, porque discípulo gera discípulo e ovelha gera ovelha. Se você for uma pessoa que ora, você vai gerar pessoas que oram. Se você é pessoas que manifestam os sinais do Senhor, você vai gerar pessoas que manifestam os sinais do Senhor. Nós podemos ver Pedro em seu primeiro sermão, 3.000 almas são buscadas pelo Evangelho do Senhor. Através de Pedro veio Estevão, através de Estevão veio apóstolo Paulo, por causa do Evangelho que eles geraram discípulos aonde passavam. Nós pais aqui, homens e mulheres, nós temos uma grande responsabilidade, meu Deus do céu, de cuidar dessas crianças que estavam aqui no coral. Aqui estão futuros missionários, futuros pastores, levitas, grandes homens e mulheres de Deus. Se nós não impactarmos essa criança com oração, essas crianças com a unção de Deus, elas crescerão uma geração fraca no Evangelho. E Deus está confiando em mim e em você, porque para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida? Para quem nós iremos, meu Deus do céu? Enquanto o mundo prega a teologia que deturbam a palavra de Deus, enquanto o mundo prega a teologia da prosperidade, a igreja de Deus ainda prega a teologia de macho e fêmea, ainda prega a teologia da palavra de Deus, a verdadeira palavra, e essa palavra eles têm que estar fixada nos nossos corações. E vamos ser sinceros, eu disse uma vez, nós estamos nos acostumamos com o ambiente de culto. Eu olhei alguns vídeos de angolano, nossos irmãos missionários. As águas iam nas cadeiras até onde eles sentavam debaixo de chuva, porque os terroristas haviam botado fogo nas igrejas. As crianças orando e pregando sem microfone, falando de Jesus, debaixo de chuva, sendo crucificada, sendo colocada de cabeça para baixo. E até que ponto você ama Jesus? Enquanto eu vi uma pesquisa que isso me espantou, a cada 10 minutos no mundo inteiro morre um cristão, meu Deus do céu. Por conta do Evangelho que não abre mão da sua palavra. Vocês estão preparados para vocês serem açoitados por conta da palavra de Deus? Se alguém chegar e dizendo, nega a palavra de Deus, será que você vai ser como Pedro e vai falar, para quem eu irei se só tu tens as palavras de vida? A palavra de Deus, elas tem que estar fincada no nosso coração, meu Deus do céu. Não se acostume com os ambientes de culto. Te escandaliza o irmão pular e gritar glória a Deus, porque você é morno e frio e não sente, não busca pelos dons do Espírito. Porque a própria palavra de Deus vai dizer, no apóstolo Paulo, ele vai dizer em suas cartas aos Coríntios, buscai com zelo os dons do Senhor e Ele vai te entregar. Busque
busque com zelos os dons do Senhor, meu Deus do céu. Impacta o seu vizinho com a presença de Deus. Impacta o seu amigo de trabalho com a presença de Deus. Impacta a sua esposa, a sua família com a presença de Deus. Eles têm que ver Jesus em nós, eles têm que ver a presença de Deus em nós, porque é tudo que nós temos. Se não for a presença dEle, nada temos, mas se nós tivermos a presença dEle, nós temos tudo, porque a graça de Deus, ela nos basta. Aleluias. Vamos ser sinceros, eu e você não merecíamos estar aqui. Quando nós olhamos vários testemunhos de pessoas aqui que eram para ter suicidado e não suicidou. Todinho, peão de rodeio. Quem imaginava que Deus ia resgatar esse homem? Tantas pessoas aqui que Deus resgatou por conta da palavra dele, mas eles foram resgatados porque alguém falou de Jesus para eles. Porque alguém chegou falando para eles que Jesus é bom, que Jesus transforma, que Jesus ainda ama eles, porque alguém falou de Jesus para eles. E eu não estou falando para você ali parar um amigo de trabalho e pregar 40 minutos para ele, não. Se você falar um Jesus te ama, você já está pregando o Evangelho de Deus. Não negocie a palavra de Deus. Não negocie os princípios do Senhor. O apóstolo disse aqui no seu dízimo e oferta, Ananias e Safira morreram durante um culto como esse, porque mentiram na dispersação da oferta. O nosso Deus, Ele nos ama, mas Ele também corrige, porque Ele nos ama mais ainda. Eu mesmo fui corrigido por Deus, porque quando eu olho para o meu filho, para a minha filha, minha esposa sabe, quando eu ajoelho lá em casa, meu filho já fala: pai, você está orando de novo, vem brincar comigo. Eu pego meu filho de noite, minha esposa sabe, eu falo: filho, tem que orar para dormir, não pode dormir sem orar. Mas eu já orei, pai. Não orou não, vamos orar. Repete comigo: papai do céu. Aí ele fala: papai do céu, abençoa, abençoa. Porque quando ele crescer, a palavra de Deus vai dizer: ensina o seu filho no caminho que deve andar, para quando ele crescer, ele não vai se desviar dele. Ensina o seu filho o que é oração. Ensina o seu filho o que é jejum. Ensina o seu filho o que é palavra de Deus. Nós temos uma grande responsabilidade, vocês não têm noção. Até os meus 8 anos de idade, eu nunca me esqueço disso, quando a minha mãe ainda congregava nessa igreja. Quando a minha mãe ainda congregava nessa igreja, antes dos 10 anos de idade, o apóstolo sabe o que eu estou falando. Quantas vezes a minha mãe, eu vendo, brincando com o meu irmão, ou vendo desenho, a minha mãe falava assim: não me incomoda agora que eu estou indo para o quarto orar. Minha mãe entrava 8 horas da manhã, saía meio-dia. Eu entrava no quarto da minha mãe, eu sentia um perfume que eu nunca senti na minha vida. E eu não entendia aquilo. E a minha referência de oração na minha casa na época era minha mãe. Todas as vezes que eu passava guerras espirituais, desde pequeno eu chamava minha mãe, porque eu via Deus na minha mãe. E vamos ser sinceros, os teus filhos, a sua vizinhança, os seus amigos de trabalho têm visto Deus em você. Eles têm coragem de chegar até você e pedir uma oração. Eles têm coragem de chegar até você, como acontece no pastor Todinho ali. Quantas pessoas chegam: você tem uma palavra para mim? E nós temos que ter uma palavra. Nós temos que ter uma palavra para essas pessoas, porque um dia nós não tínhamos vida, não merecemos, estávamos condenados, mas o Senhor Jesus, Ele morreu em nosso lugar para nos resgatar. Não merecíamos, não tínhamos vida, esse nome Jesus nós não somos dignos nem de falar, mas um dia Ele desceu e morreu por nós.
negocie a palavra de Deus. Eu quero te dar uma notícia: você pode rodar em todos os lugares, você pode procurar a sua felicidade em todos os outros lugares, mas para quem você vai ir, se só Deus tem as palavras de vida eterna para a sua vida? Pedro não vai dizer para onde nós iremos se só tu tem bênção, para onde nós iremos se só tu tem chave, para onde nós iremos se só tu tem carro. Não, é para quem nós iremos se só tu tens as palavras, porque a palavra que transforma, a palavra que cura, a palavra de Deus que transforma, liberta e restaura nossas vidas. Hoje eu e você, nós estamos aqui por conta que nós estamos debaixo de uma palavra. Nós só estamos aqui por causa que nós estamos debaixo de uma palavra. Às vezes no trabalho ali eu fico pensando, meu amigo, o irmão Hélio, que Deus te abençoe. Eu fico olhando ali, ele trabalhando ali, ele me contou um pouco do testemunho dele quando eu entrei na empresa. Nem era para estar aqui. Quantos livramentos já recebeu? E eu fiquei pensando, meu Deus, eu estou falando com morto-vivo, já era para ter morrido há muito tempo. E Deus sempre falou, porque sempre esteve debaixo de uma palavra. Enquanto Satanás dizia, Wellington, que você ia morrer, dizia que você ia parar debaixo de um caixão, que os seus sonhos não iam realizar, você ainda permaneceu debaixo de uma palavra, e está aí casado, glória a Deus, com a filha que está para vir, glória a Deus, porque nós estamos debaixo de uma palavra. O Eduardo deu testemunho aos olhos da medicina, era para ter morrido, aos olhos da medicina já era para ter morrido por desnutrição, mas desde quando nasceu esteve debaixo de uma palavra. Aleluias. Eu queria que você ficasse de pé no nome de Jesus. Meu tempo já se findou. Eu queria que toda a igreja desse as mãos, porque Deus me falava que Ele ia colocar desejos de pessoas aqui de gerar discípulos. Queria chamar o ministério de louvor. Eu queria que você fechasse os teus olhos. Queria que vocês fechassem os teus olhos, todos vocês, toda a igreja, fechasse os teus olhos. Queria que você colocasse no seu coração um desejo espiritual que você tem muito grande, traga a mente na sua memória aí, seja um dom, seja algo que você quer sentir. Não estou falando de coisas terrenas, eu estou falando de coisas espirituais. Você que tem um desejo muito grande de manifestar cura, de manifestar a presença do Senhor, de ser usado para inflamar as pessoas que estão à sua volta. Eu queria que você colocasse em seu pensamento aí agora. E começa a dizer, vem Espírito Santo. Arabaçuicando biaçai. Aramandai açou que no biacé. Aramandai açuicando ramandarabachai. Meu Deus, quem é espiritual sabe o que está acontecendo aqui. Começa a colocar os seus desejos, os seus dons espirituais da sua mente aí agora. Não deixe os sonhos morrer, vocês estão debaixo de uma palavra. Começa a trazer na sua memória aí agora. Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é. Desperta o desejo de ser usado por Jesus. Desperta o desejo de ser impactado pela presença dEle. Desperta o desejo de sentir a presença dEle.
Desperta o desejo de sentir a presença dele de novo. Desperta o desejo de chorar na presença dele de novo. Desperta o desejo de manifestar os dons do Espírito. Os dons do Espírito. Os dons do Espírito. Deixou o céu para buscar luz. Veio pra nos resgatar. O amor maior que os meus pecados. Nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é. Aumenta o nível, abre a sua boca, diga que ele é santo. Não fica de boca calado, não tem como beber água de boca fechada. 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 Diga que ele é digno. Diga que ele é santo. Diga que ele é maravilhoso. Diga que ele é conselheiro, Deus sorte, príncipe da paz. Diga que não há outro. Diga que não há outro Deus como ele. Diga que não há outro Deus como ele. Diga que não há outro Deus como ele. Receba a ministração do Espírito. 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 Não é por força, nem por violência. Não é pela força, não é pela força. A ministração do Espírito. Meu Deus. Proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. E teu é o reino, tu é agora, acima de todo nome está. Meu Deus do céu. Olha o que Deus me falou aqui agora. Meu Deus. Meu Deus. Deus manda dizer para a igreja que não é o ministério de louvor. Não sou eu que vai ministrar sobre a sua vida. Meu Deus, eu nunca ouvi isso. Meu Deus. Deus manda falar para a igreja que não é o ministro de louvores, não sou eu que vai ministrar sobre a vida de vocês. É o próprio Espírito Santo que vai tocar em vocês aí agora. Seja impactado pela presença de Deus. A ministração do Espírito. 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 Juninho, o Espírito Santo ministra sobre a sua vida agora. Aramandarabashai, Inubiaçui Candurabashai, Nubiaçou Canduramandarabaxai. Juninho, o Espírito Santo do Senhor ministra sobre a sua cabeça agora. Arabacandurabashai, Aramandaramandarabasui Candurabashai. Jonathan, o Espírito Santo ministra sobre a sua vida, Jonathan. Anubiaçui Candurabashai. Receba a ministração do Espírito, Jonathan. Espírito Cleito, ministração do Espírito. Aramandarabasui Candurabashai. A ministração do Espírito. A ministração do Espírito. Arabasui Canduramandarabashai. Arabasui Candurabashai. A ministração do Espírito. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Ministério de louvor recebe a ministração do Espírito. A ministração do Espírito. Porque enquanto vocês cantam, Deus se levanta do trono. Enquanto vocês louvam, as cadeias se quebram. Enquanto vocês louvam, demônios caem por terra. A ministração do Espírito.
que tudo é poderoso esse nome é nome de Jesus. Poderoso esse nome é o nome de Jesus, meu rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é o nome de Jesus. Poderoso esse nome é. A ministração do Espírito, pastora Perla. A ministração do Espírito Cleito sobre a sua vida. Meu Deus do céu. Tem azeite escorrendo na cabeça de pessoas aqui. Saia daqui com desejo de pregar a palavra do Senhor. Saia daqui com desejo de fazer discípulo aonde você passar. Saia daqui entendendo que essa próxima geração, por causa da presença que você carrega, seja uma geração cheia da presença. Será uma geração que ora, uma geração que jejua, uma geração que busca a presença do Senhor. Porque nós, como igreja do Senhor, quem é a igreja do Senhor que levanta as suas mãos? Nós, como igreja do Senhor, carregamos a presença do Senhor. Carregamos a presença do Senhor. Aleluia. Enche-me. Eu agradeço a minha oportunidade no Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me, enche-me, até transbordar. Pra onde iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida Fecha os teus olhos. mas foi Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. haverá. O maior problema da nossa geração, o maior problema dessa geração é se acostumar com a presença. Deus, nesses últimos dias, está trazendo algo novo da parte dele para a nossa geração. Um sentimento de revolta está batendo no nosso peito, que nós não mais nos acostumaremos em viver uma vida de uma presença simplesmente passageira. E Deus vai começar sobre a liderança. Quantos de nós já não buscamos como buscávamos? Quantos de nós já não adoramos como adorávamos? Quantos de nós já não tocamos quando tocávamos? Quantos de nós já não faz como fazíamos? Quantos de nós estamos vivendo em um comodismo espiritual nos últimos dias? Quantos de nós somos como a geração que não valorizou a presença da arca na nossa casa? É chegado o nosso tempo
Não podemos mais viver a imparcialidade. Não podemos mais viver como se fôssemos dessa terra. Porque nós passaremos por essa terra e apontaremos para a próxima geração. Deus está dizendo: atenção, ministros de louvor. Atenção, ministros de louvor. Atenção, ministros que ministram verdadeiramente a presença santa do Eterno. O Senhor Deus está requerendo de vós um comprometimento como outrora não tivera. O Senhor Deus está querendo tangedores que tocam na alma antes de tocar em um outro ambiente. Senhores tangedores. Quando o Senhor estanger, demônios têm que bater em retirada, enfermidades têm que sair. O trono de Satanás não pode permanecer no ambiente onde tem um tangedor que prepara o ambiente para a arca partir em demanda. A atenção dos senhores que tem sobre as vossas cabeças o óleo que foi derramado por Deus, que foram escolhidos e separados pelo Eterno para um grande propósito. Não dá mais tempo para ser comparação com essa terra e com esse mundo. Não dá mais para viver uma vida achando que nós somos como este mundo. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na face dessa terra. Existem vidas e almas que estão perecendo, e nós somos responsáveis por essas vidas. Quantos de nós trouxemos uma alma para Jesus nesse mês? Quantos de nós trouxemos uma alma para Jesus durante esses 5 meses que já se passaram? Quantos de nós trouxemos uma alma para ter um encontro com Cristo? E por que isso não aconteceu? Essa é a pergunta. Porque nós estamos vivendo uma vida relativamente cristãos, relativamente de oração, relativamente de entrega, relativamente vivendo na plenitude de Deus. Mas nessa noite Deus está ativando dentro de nós aquilo que vai ser o combustível para que nós permanecemos fazendo aquilo que Ele nos chamou para fazer, sem olhar a quem, sem olhar as pessoas. Deus está mandando dizer para você: não tem como carregar ninguém de carona para o destino que está proposto para cada um de nós. Quem não quiser seguir aquilo que você colocou como alvo da sua vida, que é Jesus, não vai poder mais caminhar com você. Porque para onde a gente vai, tem uma placa escrito nesse ônibus celestial: proibido carona. Só entra quem já foi selecionado. Só entra quem já tem o nome. Só entra quem já tem o destino cravado. Fecha os teus olhos. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor.
verei o grande rio da vida, claro como um cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu rosto, enfim. Não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei. As nações andarão na sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe é o seu muro, além do rio azul. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Cante. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais. Levanta a tua mão. Só quem está esperando para morar lá, irmão. Já estou escutando aqui os passos dele vindo. Olha o noivo indo, olha o noivo vindo, 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 olha o noivo vindo. Ele não está mais sentado no trono, ele já se levantou e já está partindo em demanda, porque ele está ouvindo uma noiva que está clamando pelo noivo. Ele está ouvindo uma noiva que está clamando pelo noivo. Ele está ouvindo uma noiva que está na expectativa do noivo. Então se prepara, noiva, 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 se prepara, noiva. Ora ele vem, 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 ele vem. Além do rio azul. Aleluia.